Culto Doméstico. Ouça a palavra de Deus e seja transformado pelo seu poder. Bendito Deus, graças a Deus. Estamos chegando mais uma vez nesta manhã de segunda-feira para iniciarmos mais uma semana. Vamos iniciar o nosso culto nesta manhã com oração. Pai, graças te damos em nome de Jesus Cristo, Senhor, porque tem nos dado mais uma rica oportunidade de estarmos aqui, Senhor, e podermos, meu Pai, contemplarmos as maravilhas da Tua graça, da Tua lei, do Teu amor, as obras que o Senhor tem feito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres, Pai. Se inicia mais uma semana hoje, pela Tua graça, estamos vivos. Queremos Te pedir, Senhor, que esteja nos conduzindo no decorrer desta semana, que os nossos sonhos, nossos projetos, os nossos objetivos, Senhor, estejam diante de Ti, a nossa família, o nosso trabalho, o nosso ministério, Senhor, esteja diante de Ti e seja guiado por Ti, para a glória do Teu nome santo. Eu Te agradeço nesta manhã. Amém. O tema do nosso culto doméstico nesta manhã de segunda-feira é Jesus edifica sua igreja. Jesus edifica sua igreja. O texto base encontra-se em Mateus capítulo 16, versículo 18, que diz: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que Deus em Cristo Jesus abençoe o nosso coração para guardarmos a sua palavra, pois a mesma é abençoada. Igreja velha, que saudade imensa daquele tempo que bem longe vai, quando você existia aqui. Recordações hoje traz pra mim. Igreja velha, que saudade imensa daqueles dias que você deixou. Igreja velha, não existe mais. Amar a Deus você me ensinou. Igreja velha, não existe mais. Amar a Deus você me ensinou. Igreja velha, quando eu me lembro do grande amor que você deixou. Passaram os anos e eu não esqueci. Recordações hoje traz pra mim. Igreja velha, não vou me esquecer que foi você que me ensinou a amar. Igreja velha, você não morreu. Dentro de mim você viva está. Igreja velha, você não morreu. Dentro de mim você viva está. Igreja velha, você não morreu. Dentro de mim você viva está. Vamos começar dando a definição do termo igreja. A palavra grega para igreja é eclésia. Literalmente refere-se à reunião de um povo por convocação. No Novo Testamento, o termo designa principalmente o conjunto do povo de Deus em Cristo, que se reúne como cidadãos do reino de Deus, com o propósito de adorar a Deus. A palavra igreja pode referir-se a uma igreja local, em Mateus 18,
18, versículo 15 ao 17, Atos 15, versículos de 1 ao 4, ou a igreja no sentido universal, Mateus 16, 18. A igreja foi chamada para deixar o mundo e ingressar no reino de Deus. A separação do mundo é parte inerente da igreja ou da natureza da igreja. E a recompensa disso é ter o Senhor por Deus e Pai. O que é a igreja? Vamos trazer aqui algumas colocações bíblicas sobre o que é a igreja. Número 1, a igreja é apresentada na Bíblia como o povo de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, capítulo 10, versículo 32, 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 ao 10. O agrupamento dos crentes redimido como fruto da morte de Cristo, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, é um povo peregrino que já não pertence a esta terra, cujo primeiro dever é viver e cultivar uma comunhão real e pessoal com Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Número 2, a igreja é o templo de Deus e habitação, morada do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, capítulo 6, versículo 19. Este fato no tocante à igreja requer dela separação da iniquidade e da imoralidade. Número 3, a igreja é o corpo de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15, na parte A diz: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27 está escrito: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Isto indica que não pode existir igreja verdadeira sem união vital dos seus membros com Cristo, que é a cabeça do corpo. Colossenses, capítulo 1, versículo 18, Efésios 1 e 22, capítulo 4, versículo 15 e ainda o capítulo 5 e versículo 23. Número 4, a igreja é a noiva de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, Efésios, capítulo 5, versículos 23 ao 27 e Apocalipse, capítulo 19, versículos 7 ao 9. Este conceito nupcial enfatiza tanto a lealdade, devoção e fidelidade da igreja a Cristo, quanto o amor de Cristo à sua igreja e a sua comunhão com ela. Número 5. A igreja é uma comunhão, do grego koinonia, espiritual. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14, Filipenses 2 e 1. Isto inclui a habitação nela do Espírito Santo, a unidade do Espírito Santo e o batismo com o Espírito Santo. Esta comunhão deve ser uma demonstração visível do mútuo amor e cuidado entre os irmãos. Número 6. A igreja é um ministério, do grego diaconia espiritual. Ela ministra por meio dos dons, charismata, ortogados pelo Espírito Santo. Número 7. A igreja é um exército enganjado num conflito espiritual, batalhando com a espada e o poder do Espírito Santo. Seu combate é espiritual contra Satanás e o pecado. O Espírito que está na igreja e a enche é qual guerreiro manejando a palavra viva de Deus, libertando as pessoas do domínio de Satanás e anulando todos os poderes das trevas. Número 8. A igreja é a coluna e o fundamento da verdade. 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 15. Funcionando assim como o alicerce que sustenta uma construção. A igreja deve sustentar a verdade e conservá-la íntegra, defendendo-a contra os deturpadores e os falsos mestres. Filipenses 1,17, Judas, versículo 3. Número 9. A igreja é um povo possuidor de uma esperança futura. Esta esperança tem por centro a volta de Cristo para buscar o seu povo. Número 10. A igreja é tanto invisível como visível. A igreja invisível é o conjunto dos crentes verdadeiros unido por sua fé viva em Cristo. A igreja visível consiste de congregações locais composta de crentes vencedores e fiéis. No meio desta igreja também podem ser encontrados crentes professos, verdadeiros, como crentes falsos, caídos, Apocalipse 2 e 5, Apocalipse 2 e 2, espiritualmente mortos, Apocalipse 3 e 1, e também crentes mornos, Apocalipse 3 e 16. Então nós estamos vendo aí o que de fato é
a igreja? São as pessoas que foram compradas, lavadas, redimidas e purificadas dos seus pecados através de Cristo Jesus. As pessoas de todo mundo. A igreja, nesse sentido, vai além da placa denominacional. A igreja, nesse sentido, são os membros do corpo de Cristo, a morada do Espírito Santo. Agora, no sentido físico, Deus estabeleceu também um lugar para que o povo congregasse. E nós já vemos que Deus escolheu um lugar para ser uma referência da sua presença, já desde o Antigo Testamento do tabernáculo, que foi levantado por Moisés, segundo as orientações divinas. Depois vem Salomão e levanta também um templo. E na época de Jesus também tinha um templo que fora levantado por Herodes. Mas não vamos nos prender a isso aqui. Vamos apenas falar que a igreja, que é o corpo de Cristo, precisa se reunir, que é a convocação de um povo. E esta convocação, ela já vem desde o Antigo Testamento. No Salmo 50, versículo 5, está escrito: congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifício. Congregai, isto é um chamamento, um convite para que se esteja congregando. Estamos vivendo os últimos dias desta igreja na terra e uma das coisas que muito se tem visto é que as pessoas hoje já não querem congregar. Eles dizem que são crentes em casa, mas deixa eu te falar, por mais que você queira aparentar espiritualidade, você está fora dos parâmetros bíblicos, você está quebrando princípios bíblicos e você não está dentro da vontade de Deus. Porque se assim fora, Jesus não teria estabelecido a igreja. E a igreja tem o aval de Deus. Aí alguém pode dizer, não, mas é só no sentido espiritual também. Mas ela tem o aval de Jesus. Lá no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, Jesus aparece a João e diz que anda no meio dos castiçais. Castiçais ali são as igrejas. Tanto no sentido espiritual como no sentido físico. Jesus anda no meio da igreja. Então, quando você decide congregar em casa, você como membro do corpo de Cristo, todo membro separado do corpo morre. Você já viu alguém que sofre um acidente e tem a sua perna decepada ou o braço? A situação que fica? Todo o corpo que sobreviver, ele tem vida, mas a parte que foi decepada, que está separada, fica morta. Não tem vida. Por mais que diga que faz parte do corpo, mas não tem vida. É assim alguém que decide congregar em casa. Quando você acha que isso é sinal de espiritualidade, não vai congregar porque não concorda com os princípios da igreja, não gosta do irmão, não gosta do pastor. Quando você acha que você está sendo espiritual, na verdade você está se denunciando como rebelde e como morto. Você está morto e está cortado da comunhão com Deus. Não importa se você é pregador, se você é professor de escola dominical, não importa a função eclesiástica que você ocupa. Biblicamente, eu afirmo que você está morto espiritualmente. E outro detalhe importante para nós terminarmos aqui é que isso é costume dos últimos tempos. A Bíblia já adverte sobre isso. Quando o escritor aos Hebreus falou no capítulo 10, versículo 25, ele diz, não deixando a nossa congregação. Vou repetir, não deixando a nossa congregação. Isso aqui, congregação é reunião, como é costume de alguns, antes demonstrando-nos uns aos outros e tanto mais quanto verdes que se vai aproximando aquele dia. Então, para você que está em casa dizendo que está congregando e está sendo fiel a Deus, eu quero te propor uma reconciliação com Deus hoje. Você está desviado e não percebeu ainda. Então, volte-se para a igreja, procure a igreja, seja submisso, seja humilde, porque Deus dá graça aos humildes, mas abate os soberbos. A pedra sobre a qual Jesus edificaria a sua igreja tem sido identificada como, primeiro, o próprio Senhor Jesus, a sua obra de salvação ao morrer por nós na cruz. Segundo, tem sido identificado como Pedro, o primeiro grande líder da igreja em Jerusalém. Terceiro, tem sido identificada como a confissão de fé que Pedro fez e que todos os verdadeiros crentes posteriores fariam. Mas parece mais provável que a pedra se refira ao próprio Senhor Jesus como líder da igreja. Pedro havia revelado a verdadeira identidade de Cristo e ele revelou sua função.
Mais tarde, Pedro lembra aos cristãos de que eles são a igreja, edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Jesus Cristo a pedra angular. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 ao 6. Todos os crentes são unidos a esta igreja pela fé em Jesus Cristo como Salvador. A mesma fé que Pedro expressou aqui. Existe uma alegação que o apóstolo Pedro é a pedra fundamental sobre a qual Cristo edificou a sua igreja. O substantivo feminino Petra designa do grego uma rocha grande e firme. Já o substantivo masculino Petros é aplicado geralmente a pequenos blocos rochosos móveis, bem como a pedras pequenas, tais como a pedra de arremesso. Pedro é Petros, bloco rochoso e móvel, e não Petra, rocha grande e firme. De acordo com a Bíblia, Cristo é a pedra. Daniel capítulo 2, versículo 34 está escrito: Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Efésios capítulo 2, versículo 20 diz: Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Em Atos dos Apóstolos capítulo 4, versículo 11, diz o apóstolo Pedro: Ele é a pedra rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Jesus edificou a sua igreja sobre si mesmo. Jesus é a pedra onde a igreja está edificada. Eu ouvi um pregador dizer certa vez que, sendo Jesus a pedra, aquele que nele tropeça cai. E aquele sobre quem ela cair será esmiuçado ou reduzido a pó. Então o que fez Jesus? Pegou nós, a igreja, e colocou sobre a pedra. Bendito é o Senhor. Como disse o salmista, que o Senhor tinha posto seus pés sobre uma rocha. Bendito seja Deus. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe e nos guarde em todo o tempo. Amém. Que glorifico o nome santo do Senhor. Eu sei que aqui na terra não é fácil o seu labor. No seu caminho tem pedras e espinhos, isso eu sei, mas você é conduzida pelo grande Rei dos Reis. Igreja, sua vitória está perto de chegar. Quando o toque da trombeta nas alturas ecoar, nesse dia o inimigo vai ver que você venceu. Você vai viver para sempre perto do trono de Deus. Igreja, a vitória é sua pelo sangue de Jesus. Isso já foi confirmado quando ele morreu na cruz. Igreja querida, seu lugar não é aqui. Pode ser até agora hora de você subir. Você é luz que clareia a escuridão, é alívio imediato para quem vive em aflição. Eu sei que é no deserto sua luta, seu viver. Eu também sei que é no deserto que Deus cuida de você. Quando você ajoelha pra orar e buscar poder, o inferno estremece, pois não pode com você. Você vence todo o mal e assim vai seguindo em frente, pois você está debaixo da sombra do Onipotente. Igreja, vitória sua pelo sangue de Jesus. Isso já foi confirmado quando ele morreu na cruz. Igreja querida, seu lugar não é aqui. Pode ser até agora hora de você subir. Igreja, vitória sua pelo sangue de Jesus. Isso já foi confirmado quando ele morreu na cruz. Igreja
seu lugar não é aqui. Pode ser até